Meus irmãos, graça e paz. Então, para esse domingo, nós temos uma meditação aí na palavra do Senhor. O texto é Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Está escrito assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E o apóstolo termina esse trecho dizendo sim e amém. A vinda do Senhor é um assunto que é pouco lembrado nas nossas pregações e nossas igrejas de um modo geral. Prega-se muito em nossos púlpitos, em nossos dias, sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério terreno, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e ascensão, mas fala-se muito pouco sobre a segunda vinda. Nós cremos, e eu falo especialmente nós os batistas, na verdade bíblica dita por Jesus em vários momentos durante o seu ministério, quando ele executava o seu ministério aqui na terra, e até um pouquinho antes da sua ascensão, ele instruiu os discípulos ainda a esse respeito. Lá em Mateus 24, no verso 30, a Bíblia diz assim: Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Também, no momento da ascensão, os discípulos estavam reunidos com ele e, de repente, ele subiu para o céu. E apareceu alguns varões vestidos de branco, conforme diz o texto, e disseram o seguinte: Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Meus irmãos, como eu disse, nós cremos na mensagem bíblica. E a Bíblia diz que nosso Senhor vem, que ele virá novamente aqui. É um fato inegável e digno de nossa admiração, mas precisamos crer nessa verdade, depositando esperança nessa gloriosa bênção, nessa gloriosa promessa que vem de Deus para nos confortar. A igreja precisa proclamar com um clamor grandioso, dizendo: Eis que o Senhor vem. Deveria, nesses tempos aí de provações, deveria ser o tema principal para trazer esperança para os corações, falar bastante sobre a volta do Senhor. Deve ser essa questão da volta deve fazer parte da convicção doutrinária dos filhos de Deus, até que ele venha, e a igreja deve orar dizendo: Ora vem, Senhor Jesus, como está aí no texto, que está em Apocalipse 22, verso 20. A segunda vinda do Senhor será vista por todos. Algumas pessoas estão dizendo por aí que ele já veio
que ele já levou para o céu que ele tinha que levar e que isso não será mais outro acontecimento na terra. Mas a verdade é que o próprio Cristo disse que da hora ninguém sabe, nem mesmo os santos anjos, mas somente é algo que está sob o domínio de Deus, o Pai. Então, a vinda do Senhor será vista por todos. Em 1966, de madrugada, aqueles que tinham uma televisão à disposição viram os primeiros americanos chegando na Lua, né? E foi um acontecimento que foi proporcionado pela tecnologia. Hoje a tecnologia está tão avançada que na volta de Cristo, quem sabe todos nós, através dessa ferramenta aí, possamos contemplá-lo. Se não por aí, por um milagre também da parte de Deus, tornando visível a presença do Senhor voltando aqui na terra. Todo o olho o verá, diz a Bíblia. Será contemplado pelos que estiverem vivos e também pelos que há muito tempo já morreram. Isso é um mistério, mas Paulo escreveu assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estarmos sempre com o Senhor. Como eu disse, é um mistério, essa ressurreição, ou como chamam aí os teólogos, essa réplica, mas é preciso que a gente deposite confiança, a palavra de Deus, que vem justamente para a nossa orientação. Será visto até por aqueles que não gostariam de vê-lo, os que hoje não querem ouvir a palavra do Senhor, a palavra de salvação. A segunda vinda de Cristo causará uma comoção mundial. Nós vemos aí no texto a Bíblia dizendo que todas as tribos se lamentarão sobre ele. O próprio Cristo disse isso. Muitos desejarão fugir. Vejam isso aí em suas Bíblias, isso que a Bíblia diz, eu vou citar aqui o versículo, essa visão do apóstolo João, essa visão magnífica de um futuro que a partir dele, do Apocalipse, iria acontecer. E é bom lembrar aos irmãos que algumas profecias do Apocalipse já se cumpriram, outras estão se cumprindo e algumas vão se cumprir em um futuro que nós não conhecemos. Mas o texto que eu quero citar é Apocalipse 6, 15 a 16, que diz o seguinte: e os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sobre o trono e da ira do Cordeiro. Meus irmãos, aqueles que hoje deixam de ouvir a palavra, aqueles que tapam os ouvidos para não ouvir, esses pedirão no futuro, na segunda vinda do Senhor, que os montes caiam sobre ele para não contemplarem o rosto do Senhor, aquele que se sentará no trono de Deus para o julgamento final. Para os salvos em Cristo, os que integram a igreja do Senhor, certamente será um dia de glória inexplicável, porque Jesus dirá a essas pessoas:
a essa igreja que ele ganhou com o preço do seu sangue. Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, meus irmãos, como essa palavra é confortadora. Nós estamos vendo sinais aí. E eu acredito que essa pandemia que está aí no mundo é um dos grandes sinais da volta de Cristo. E nós devemos esperar com fé. A segunda vinda de Cristo pode causar uma comoção mundial, mas aqueles que são seus estão seguros e certamente subirão com o Senhor. A respeito disso, eu quero respeitosamente fazer esta pergunta para ficar na mente de todos nós. Diante dos fatos narrados na Bíblia, com tantos e visíveis sinais que nós temos em nossos dias, temos a cada dia, por assim dizer, estamos preparados realmente para encontrar com o Senhor? Esperamos que todos nós possamos dizer sim. Certamente, você é capaz de orar ao Senhor dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Você não pode orar assim. É preciso que a gente reveja alguns princípios cristãos e reveja essa questão da aceitação do Senhor no nosso coração. Deus nos abençoe e Deus ajude colocando essa convicção no nosso coração de que na volta do Senhor nós vamos estar com Ele para sempre, como disse o apóstolo Paulo, para estarmos para sempre com o Senhor, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, um abraço, um bom culto aí na sua casa, com seus familiares, e que Deus esteja abençoando e que proporcione a bênção de brevemente podermos abrir o nosso templo e termos ali os nossos cultos presenciais com toda aquela alegria que deve ser característica de todos nós. Amém.